Queridos irmãos e irmãs na fé, queridos senhores cardeais, arcebispos e bispos presentes, meu carinho e gratidão pela presença dos senhores neste momento importante da minha vida e da vida desta igreja de São José dos Campos. Queridos padres da Diocese de São José dos Campos, de Bom Jesus da Lapa, e padres amigos de tantas cidades do Brasil presentes em minha posse. Especialmente quero saudar os padres e inspetores salesianos aqui presentes, representando suas províncias religiosas. Queridos diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas, ministros do culto e da palavra. Queridos membros da minha família, que vieram em nome pessoal e representando os meus queridos pais ainda vivos. Prezadas autoridades civis, militares, aqui presentes ou representadas. Querido povo de Deus, reunido para celebrar a Eucaristia, representando todas as paróquias da Diocese de São José dos Campos, querida delegação da Diocese de Bom Jesus da Lapa, que viajaram 29 horas para aqui chegar, representando toda a querida Diocese do Sertão Baiano. Queridos radiovintes, Rádio Mensagem, Rádio Bom Jesus e outras emissoras aqui presentes, telespectadores, internautas. Sai da tua terra e vai. Escutamos na primeira leitura, na voz de Deus, dirigindo-se a Abraão. Deixa a tua terra, vai para uma terra que eu te darei. Partir, irmãos e irmãs, é pois a única possibilidade para Abraão ser fecundo, ter descendência numerosa, como as areias das praias do mar, como as estrelas no firmamento dos céus. Deus, meus irmãos e irmãs, Deus cumpre todas as suas promessas e as continuará cumprindo desde que nós cumpramos as nossas. É sob esta luz que coloquei o chamado do Senhor Núncio Apostólico, quando em nome do Papa Francisco me propôs deixar a querida Diocese de Bom Jesus da Lapa para assumir como sucessor dos apóstolos a Diocese de São José dos Campos, para ser fiel a Deus, para contar com suas promessas, para ter descendência espiritual, como Abraão. Vi na voz do Papa a voz do Deus das promessas cumpridas. Quando a pessoa já está instalada e acostumada, nem sempre é fácil partir. Quando se ama as pessoas a quem entregamos nossas vidas, partir não é fácil. Mas partindo temos a certeza de que lá na terra prometida, encontraremos o Deus da vida, que é o Deus das promessas. Assim, irmãos e irmãs, aqui chego para tomar posse como bispo diocesano desta Diocese de São José dos Campos. Não pedi para vir, não neguei em vir. Em Bom Jesus da Lapa, deixei 5 anos de vida bem vivida, muitas amizades,
muitos desafios, muitas lutas, muitos anúncios, muito trabalho. Um povo querido, diocesanos e diocesanas cheios de fé e de carinho para com o bispo. Milhões de romeiros. Neste ano passado foram 2 milhões de romeiros que acorreram ao querido santuário do Bom Jesus. Todos os anos fazem isso. Lá vão deixar padres, irmãs, lutadores e lutadoras pelo reino de Deus. Leigos e leigas ricos de fé e de esperança, apesar das dificuldades vividas no dia a dia da seca do sertão baiano, tão abandonado à própria sorte, com suas dificuldades humanas, sociais e de dignidade humana. A todos os que estiveram comigo, em nome de Deus, nestes 5 anos de pastoreio na Diocese de Bom Jesus da Lapa, o meu muito obrigado. Que o bom Jesus abençoe e ilumine a todos e a todas. Na segunda leitura, ouvimos a palavra do apóstolo São João. Somos de Deus. São João, vendo a realidade do seu tempo, vendo as atitudes das pessoas do seu tempo, vendo o testemunho dos cristãos do seu tempo e da sua comunidade, nos apresenta as características daqueles que não são de Deus, mas também as características daqueles e daquelas que são de Deus. E essa sua primeira carta, depois do julgamento feito, São João grita: nós, ex Deus sumos, nós somos de Deus. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, é isso que venho proclamar, vivenciar e testemunhar como sucessor dos apóstolos nesta querida Diocese de São José dos Campos. Eu sou de Deus, eu estou do lado de Deus, eu quero ser ouvinte fiel da palavra de Deus, eu quero testemunhar com vocês que Deus é o Senhor de nossas vidas e da nossa história e de toda a história. É este o Evangelho que quero viver e anunciar a vocês e com vocês. Nós somos de Deus, irmãos e irmãs, sempre, hoje, amanhã e para o futuro de nossas vidas. Tenho convicção na fé que o Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus dos confessores da fé, Ele está vivo e se fez um de nós. É o Senhor Jesus, o bom Jesus, que queremos amar, anunciar e testemunhar. Queremos ser anunciadores do ressuscitado. Queremos ser homens e mulheres da palavra e de palavra. Que a palavra que se fez carne, que se fez pessoa, não nos deixe nunca diante dele como mentirosos e enganadores. E quando dissermos somos de Deus, que esta palavra santa anime os nossos corações, as nossas mentes, os nossos passos, o seguimento verdadeiro de Jesus, para que sejamos na alegria e de verdade seus discípulos missionários.
No Santo Evangelho ouvimos Jesus proclamando ser um bom pastor. Ele é o único pastor de nossas vidas. Ele é o prometido do Pai. Ele, o cumpridor das promessas do Pai. Ele, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é o pastor misericordioso da igreja e de cada ser humano. Deixemos-nos conduzir por Ele, meus irmãos e minhas irmãs. É Jesus Cristo, o bom pastor, quem elegeu os 12 apóstolos, dos quais os bispos são sucessores. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, diz Jesus. Sim, meus irmãos e irmãs, que triste quando encontramos batizados e batizadas que, ao contrário dos mártires e dos confessores da fé, querem ser maiores que a palavra de Deus, querem ser maiores que a palavra da Santa Igreja. Gente que se sente autorizada a julgar a palavra de Deus e a julgar a palavra da Santa Igreja. Coloquemo-nos ao lado do bom pastor. Digamos todos os dias com Jesus e como Jesus, o bom pastor de nossas almas. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Sejamos ovelhas do seu rebanho, obedientes à sua voz, vivenciadores da sua palavra. É da obediência da fé que nasceu o povo santo de Deus. É da obediência da fé que nasceu para nós o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Os padres da igreja que testemunharam com o seu sangue a fé no Senhor, na sua experiência com as comunidades primitivas, diziam: ubi episcopus, ibi ecclesia. Onde está o bispo, ali está a igreja. Por isso é que nós, em cada missa, dizemos o nome do bispo que governa a igreja particular da qual fazemos parte. Porque estar em comunhão com o bispo é estar em comunhão com a Igreja Santa de Deus, é estar em comunhão com o Papa, bispo de Roma, servo dos servos de Deus, Francisco, que me nomeou para este ministério pastoral. É estar em comunhão com o bom pastor de nossas vidas, que fundou a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Diz o Concílio Vaticano II, documento Lumen Gentium: Cristo, mediador único, constitui e sustenta indefectivelmente sobre a terra, como organismo visível, a sua igreja santa, comunidade de fé, de esperança e de amor, e por meio dela comunica a todos a verdade e a graça. É isso, irmãos e irmãs, que espero viver com os que confessam a mesma fé, a receber o mesmo batismo, foram enviados e enviadas para a mesma missão. Vamos com alegria e entusiasmo viver nossa fé na Santíssima Trindade, na vida da igreja, que é sacramento de salvação, nesses tempos que Deus nos concedeu viver. Que a palavra de Deus, o magistério da igreja, as orientações da vida de fé possam ir moldando os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas, para manifestarmos atitudes coerentes com o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta é a fé que da igreja recebemos, sinceramente professamos, razão de alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço de coração o trabalho do administrador diocesano até o momento, Padre Djalma Lopes de Siqueira, coadjuvado pelo Colégio de Consultores da Diocese, que governou esta Diocese de São José dos Campos no tempo da vacância da sede. A ele uma salva de palmas. E a Virgem Santíssima, a Virgem Auxiliadora de Dom Bosco, aquela que soube ouvir e obedecer a palavra de Deus, e por isso teve a graça de carregar em seu seio e dar à luz o Verbo de Deus, que ela seja modelo e ícone de nossa vida de discípulos missionários do bom Jesus. E São José, patrono desta diocese, interceda junto a Deus para que todos nós, bispo, padres, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, leigos e leigas, seminaristas e formandas, homens e mulheres de boa vontade, todos nós sejamos pessoas de bem e do bem, e todos nós possamos dizer com alegria e fé: somos de Deus. Digamos juntos, irmãos e irmãs, somos de Deus.